A torcida do Corinthians não gosta muito disso. O Yuri Alberto é um exemplo, né? Não, o Yuri Alberto vem, dá carrinha aqui atrás, toma drible, sai correndo atrás do jogador. É legal isso. É legal o que o Corinthians participa. Agora, quando a bola cai no... Tem um jogador que é diferente, né? Assim, aí vou dizer... É um de nome composto? Quem é? Opa! Eu vou falar um negócio pra você. É bonito de ver. Porque tem jogador que tem categoria, jogador que a bola vem, ele não tem problema, ele não discute com a bola. Joga de terno? Não joga, não, sapato de cromo alemão. Porque naquela bola que ele cruzou, ele ia atrás de você. A bola que ele cruzou pro gol, ele não chutou pro gol e a bola saiu errada. Não. Ele viu a posição para poder passar a bola pro Roger E olha, Guedes. né? De canhota. Não, ele não tem perna. Pegou de canhota. Porque é o seguinte, assim, quando você vê um jogador diferente, é bonito, cara. É bonito. E é bonito você ver o cara jogar. E ontem ele jogou, parece que ele tava à vontade. E tava mais solto, né? Eu tive a sensação de que ele tava com mais liberdade no campo. A gente falou outro dia aqui, o Renato Augusto é um jogador que, por si só, a gente torce por ele. Sim. Né? Pelo ser humano que ele é, pela pessoa, pelo cara sensacional que ele é e pelo que ele joga. E ele falou, só para falar sobre essa questão da evolução, ele deu uma declaração ontem que nessa temporada ele fica mais com a bola. A bola está passando mais pelos pés dele. Ele achava que na última temporada o Corinthians em alguns momentos tinha uma estrutura mais defensiva, então ele não controlava tanto o jogo. Ele é um controlador de meio campo. Sim. É bonito, é elegante de fato ver o Renato Augusto jogando. Só acho que o Corinthians tem que pensar também em uma vida competitiva em alto nível, além do Renato Augusto. Porque é um cara veterano, nem sempre ele vai poder jogar, em um calendário que é muito desgastante. Então tem que encontrar soluções também, porque em algumas oportunidades o Renato Augusto não vai poder jogar, ele vai precisar ser preservado. O Lugano ontem falava aqui, né, de como o time pode favorecê-lo quando você tem um jogador desse tamanho em campo. Eu acho que o desafio posterior seja esse que o Fernando traz, né? Essa é a minha maior curiosidade para entender como é Lázaro, né? Porque tem treinadores que o sistema táctico está por cima do jogador. O jogador tem que se adaptar ao sistema táctico. Por exemplo, Van Gaal no mundo. Van Gaal fazia o Riquelme jogar de ala no Barcelona. E brigavam por isso e não tinha jeito, né? E tem treinadores que entendem que justamente o sistema depende da característica do jogador, né? Renato Augusto é um jogador que amerita que o sistema, que o time jogue para ele, né? Como a gente falava ontem, o jogador caminha nos espaços, administra o jogo, sabe se posicionar, faz gol, dá assistência. Ele tem que jogar na zona central do campo, né? Receber a bola. Acho que ontem foi o que aconteceu. Mas não sei se no percorrer a temporada também será assim. Mas também de time de Corinthians, como eu falei ontem, eu joguei contra a maioria deles. O 11 titular é um time de muita hierarquia, né? Tudo bem que hoje, por meio de idade, é grande, principalmente na defesa, mas são todos jogadores vitoriosos, que sabem vencer jogos difíceis, que sabem virar jogo, que controlam emocionalmente a neoquímica, controlam o jogo. Então, isso está por cima de qualquer sistema tático, de qualquer orientação, de qualquer treinador. Estando todos os jogadores em condições físicas, o Corinthians é competitivo e pode vencer qualquer jogo. Obviamente, no calendário brasileiro, promedio de idade grande desses jogadores vai trazer dificuldades, né? Como foi o ano passado. Sim. Isso é o que tem que administrar. E por aí, defensivamente, ontem no Corinthians teve dificuldades. Eu acho, não por sistema defensivo, sino por, talvez, a pouca consistência no meio campo ontem. Talvez por ser um time sem menor, o Fausto Vera. por ser Guarani. O Vera, quando entrar, vai ser muito diferente. Eu acho que vai ser diferente, né? Ontem o Cássio participou demais. Eu acho porque defensivamente o meio campo não teve a consistência que sempre tem Corinthians. E que vai ter, eu acho, em jogos de maior exposição, de maior rivalidade, né? Aí é o que a gente estava falando, né? O que o Fernando levantou a bola aqui. Se você tiver um adversário de mais qualidade técnica, mais impetuoso, exatamente, você já precisa ter uma outra postura. Se os teus laterais sobem tanto, quem é que fica para ajudar lá atrás? É legal que o Corinthians tenha jogado bem esse jogo e o São Paulo tenha jogado de uma forma muito consistente contra... Eu não acho que o São Paulo jogou bem contra o Palmeiras. Acho que jogou consistente. Foi um time consistente. Que jogar bem? Que jogar bem? Jogou, isso filosoficamente, quando o seu goleiro defende 10 bolas, isso é jogar bem? Então, mas eu acho é discutível. Acho que o time do São Paulo foi consistente. Mostrou consistência. Agora, esse clássico do domingo, do Corinthians, o São Paulo e Corinthians, isso é que me chama a atenção.
Porque se vai jogar o time inteirinho do Corinthians, o Fausto Vera vai voltar no meio-campo. O time inteirinho do São Paulo, do jeito que o São Paulo está sendo montado, com essa expectativa do Rogério Ceni de ter explosão de velocidade, de um time rápido do meio para frente, rouba a bola, já está perto do gol do adversário, eu tô achando, vai ser um jogo muito legal. Estou achando um jogo muito especial esse aí do São Paulo contra o Corinthians no Morumbi. Acho que vai ser um confronto de duas visões completamente diferentes de futebol. Né? O São Paulo pega a bola e explode para cima do adversário, porque é mais ou menos como jogar o Fortaleza do Rogério Ceni. Pegou a bola, sai aqui, agudo, né? Ou entram os pontas em diagonal. Vertical, né? Bem vertical. E buscando sempre o gol. Sempre buscando o gol. Sim. O Corinthians gosta de ficar com a bola. E é um time que balança o jogo. Um time que vira o jogo. Encontra o espaço. Quando a bola para no... Né? Aí faz toda a diferença. O Renato Augusto faz toda a diferença. Os dois atacantes do Corinthians fazem diferença, porque eles fazem gols. Pim, pam, pum. Muito obrigado. É assim mesmo que a gente vai ver o jogo. Então, o que pode acontecer nesse jogo... talvez tenhamos o melhor jogo do campeonato. Finalmente tenhamos um bom jogo no campeonato. No campeonato não, na temporada, né? Porque até agora, você vê que sábado vai ter a Supercopa. Esse jogo é só domingo, né? Então, talvez seja ali. Vamos ver como é que vai ser também. A gente cria expectativa de ser um jogo bom pelo nível técnico, né? E às vezes... Não tenha dúvida que o Ceni está analisando tudo isso que está acontecendo, está vendo os pontos fracos. O próprio Fernando Lázaro falou sobre isso. Ele falou, com bola está dando muita liberdade para todo mundo girar ali e o time está produzindo. Mas sem a bola, está faltando essa consistência que o Lugano falou. Pressionar, pegar, ver quem vai fazer a cobertura. Faz parte do processo de um novo técnico que está chegando. Né? Você está num estadual com novas ideias, por exemplo, a modificação do Adson. Isso tudo faz parte. Mas eu não tenho dúvida que, por exemplo, o Rogério Ceni vai explorar o lado do campo. Você está subindo com os laterais, então eu vou te forçar por ali também. O Ceni tem uma desvantagem aí para esse jogo, né? Que teve 2 dias a menos de preparação. Vai pegar a Portuguesa amanhã, né? Vai pegar a Portuguesa amanhã ainda para o jogo do final de semana. Para um time que está em montagem, para um time que ainda tem muitas peças novas para encaixar, esses 2 dias são ouro, né? Muito. Significa muito para um jogador 2 dias de recuperação. Por isso eu acho que amanhã o Rogério vai misturar o time. O clássico sempre o jogo mais importante, vale muito mais que 3 pontos para qualquer time grande e mais para o Rogério, né? Que é um competitivo histórico, né? Com a camisa tricolor. Então eu acho que amanhã o São Paulo vai ter um time mixto visando o clássico de domingo, obviamente sem perder de vista que tem que vencer amanhã, né? Depois, se você quiser, falamos sobre São Paulo, sobre essa temporada, que eu tenho uma visão um pouco mais otimista, né? Porque o Rogério armó un elenco segundo su visión de fútbol, jugadores fuertes físicamente, competitivos. Este São Paulo es menos técnico que el del año pasado, más físico, más competitivo. Algo que a mí personalmente me agrada, obviamente, né? Eu gostaria que São Paulo agora, e isso falo em aspecto geral, desde o presidente até Rogério, hasta Rogério mesmo, começar com um discurso mais optimista, né? São Paulo pode competir, sim, com Palmeiras, Flamengo, com qualquer e vamos ser campeão, e temos elenco, temos bons jogadores, vamos potenciar, temos a camisa mais pesada do Brasil. Então acho que esse discurso também tem que começar a ser usado, não só internamente, porque eu sei que internamente se fala, sino que externamente, né? Que o último ano não foi assim, o último ano o São Paulo foi muito conservador em seu discurso. Sim. E isso passa energia para o torcedor, energia para o jogador. Mentalidade, né? Então, né? Vamos ser campeão de Paulista, brasileiro, vamos bater de frente com todo mundo e depois a gente vê, né? Mas o jeito de você... e o ano passado não foi assim. Então, tomara que este ano comece desde o discurso, desde a palavra, depois, obviamente, levar a ações, né? Eu vou voltar aqui no Corinthians, mas eu fiquei curiosa com isso que você está colocando, que eu acho que é um ponto importante, assim. Se a gente parar para pensar, o São Paulo na temporada passada, ele chega numa final de Sul-Americana, né? Então é uma campanha boa. E aí, Djalma, eu fico pensando, será que esse discurso um pouco mais comedido, ele não tem a ver com não gerar frustração posterior, com medo de repente, muitas peças encaixando, ou até de colocar um peso nesses jogadores que estão chegando agora em quantidade grande para esse São Paulo? E aí eu volto para o Corinthians, que eu quero falar de Roger Guedes ainda, mas quero te ouvir, Djalminha. Justamente eu gostaria de falar disso também, Dani, do Roger Guedes, quando o Lugano falou do aspecto tático. Mas vamos lá, em relação ao Rogério, eu acho que o Lugano tem o seu lado de razão
no sentido de você dar, assim, uma motivação maior para os seus jogadores, né? Porque, às vezes, em determinadas declarações, ele parece que ele, não é, logicamente, a intenção dele essa, mas parece que ele, às vezes, diminui os jogadores, né? Por ele falar que precisa disso, precisa daquilo, muito do discurso do ano passado, que não tem dinheiro, não tem condições, e aí ele não quer, ao mesmo tempo, eu entendo muito bem o Rogério, que ele não quer criar essa expectativa no torcedor quando ele vê que a dificuldade dessas conquistas ela é grande, né? Por exemplo, ele depositou praticamente todas as esperanças, a confiança na Sul-Americana no ano passado e no final se transformou numa frustração imensa, né? Já veio a frustração do Campeonato Paulista, que abre uma bela vantagem e depois não consegue. Aí a Sul-Americana, sem dúvida alguma, um campeonato de uma expressão maior, você chega ali na final e realmente não fez um bom jogo, então ele fica naquela situação de não querer dar uma esperança maior ao torcedor e depois o torcedor ter a frustração. Mas, ao mesmo tempo, para os seus jogadores, é necessário dar mais confiança, porque são jogadores que não vieram, quase a maioria, de equipes grandes, que não estão acostumados a conquistar. Então, ele tem que passar para esses jogadores que o São Paulo é isso, né? Que o São Paulo é time que tem que conquistar, tem que ganhar, mesmo, às vezes, você em condições técnicas inferiores. A grandeza do clube faz com que você cresça e ganhe os momentos decisivos e até títulos. Esse clássico do final de semana, ele vai falar muito, né, sobre o começo de temporada dessas duas equipes. E o São Paulo vai ter que parar um Roger Guedes que está se sentindo mais à vontade. O Djalminha falou que quer falar dele, mas antes, ele explicando o que está melhorando esse rendimento com o Fernando Lázaro. Estou feliz, estou focado no Corinthians e sempre vou falar, devo muito ao Fernando pelo que ele está conversando comigo, me deixando à vontade, então agradecer a Deus e depois ao Fernando. Ô Roger, vocês vêm tendo uma movimentação ofensiva um pouco diferente, né? Com o Adson mais móvel por ali, o Fagner também invertendo bastante com o Renato Augusto, que é como sai o seu gol. Como que você tem visto esse Corinthians nessa fase ofensiva e você fez uns gols hoje? Foi como eu falei, acho que a gente conhece o Fernando, ele já conhecia a gente do dia a dia. É um cara que nos cobra bastante, mas dá uma liberdade que principalmente eu, atleta, gosto de ter dentro de campo, de poder flutuar, às vezes armar a jogada, às vezes ficar pelo último passo. Então isso é a liberdade que ele nos dá, para mim, pro Adson, pro Yuri. E isso acaba me ajudando bastante a ficar próximo do Yuri. A gente está se entendendo muito bem, espero que continuemos assim. Tá aí, a gente está vendo números do Roger Guedes pelo Corinthians nessa temporada, né? 4 jogos e ele é o primeiro em tudo, em gols, em chutes por jogo, em chutes certos, em ações na área do rival. O Djalminha falou que queria falar, eu já volto lá com ele, mas só para ouvir vocês aqui também. É só essa liberdade? Vocês acham que tem um pouco mais de boa vontade do Roger também? Ou isso realmente de deixá-lo livre faz diferença? Então vai, Djalma, o Djalma tá lá, o Djalma tá lá. Ele tá agoniado. O Djalma tá agoniado. Então começa você, Djalma, que eu quero te ouvir também. Ai, é isso, gente, é simples. Tem jogadores, como o Lugano falou, o treinador, às vezes, ele põe o seu esquema tático por em cima dos jogadores. O Roger Guedes, ele é um jogador que ele necessita essa liberdade, porque ele não é um ponta-direita, ele não é um ponta-esquerda, ele não é um centroavante, mas ele sabe muito bem flutuar nessas situações todas. E é um jogador que vai lá e faz o gol, ele dribla, ele chuta no gol, ele cumpre quando dão a liberdade para ele. Então, assim, muitas vezes ele brigou, bateu de frente com o Vitor Pereira no ano passado, e aí o pessoal foi muito contra ele, no aspecto achando que ele não defendia, disciplinar que eu digo taticamente, tá? Não é a disciplina em relação ao treinador, não. Então, assim, ele rende melhor dessa maneira. Então, ele já começou a mostrar esse ano a quantidade de gols que vem fazendo aí. Aí ele já recebeu a bola como 9.
O gol que o Renato Augusto passa para ele recebe como 9. Então, assim, você quando tem um jogador com esse potencial, que é um jogador diferenciado, que às vezes não recebe o valor que ele tem, que é um jogador muito importante para o Corinthians. Então, ele está rendendo mais esse ano justamente por ter essa liberdade. O Adson, que também jogava fixo na direita, também está tendo mais essa liberdade. O único problema é na hora da recomposição. Se esses jogadores tiverem um compromisso, tanto ele, quanto o Adson, quanto o Yuri Alberto, o que estiverem na posição, voltar naquele local. Se o Yuri Alberto estiver pela esquerda, que retorne como ala, como um extremo, né? Se o Roger Guedes estiver pela direita, que retorne como um extremo direito. Porque se não tiver essa recomposição, aí fica difícil desses jogadores terem essa liberdade, né? Porque tem um meio de campo que também precisa de ajuda. Renato Augusto não é mais aquele jogador de uma marcação forte, de recompor tanto, então é necessária essa ajuda ofensiva. Então, para que você tenha essa liberdade, que o Roger Guedes gosta e precisa, é preciso também uma compreensão tática de todos para ajudar na marcação. Eu, particularmente, eu prefiro desse modo. Jogadores com mobilidade, jogadores com habilidade, com mais liberdade do que eles fixos e abertos na extrema direita, como jogava o Adson, e o Roger Guedes na extrema esquerda, como jogava no ano passado. É que o craque não quer ter obrigação de voltar a marcar. E a gente está falando do Djalminha, mas o pessoal na hashtag já está assim, ó, observadora. O Roger Guedes está se achando. O Djalminha pode. O Roger Guedes está podendo também fazer essas exigências? Ainda não no patamar do Djalminha, né? Vamos falar a verdade. Vai ser difícil. Mas é um jogador de muita qualidade, o Roger Guedes. Ele está mostrando isso e pegando o Lugano, né? O Pascoal, que teve muito tempo no futebol, o Djalminha, duas coisas que chamaram, para mim, me chamou muita atenção. Quando ele falou ali na entrevista. Ele fez questão de elogiar Fernando Lázaro. Sim. Nas duas oportunidades, sempre, ele falou, graças ao Fernando, e isso passa uma confiança, passa um recado de que esse cara me conhece a minha característica. E eu tenho visto também os outros jogadores do Corinthians, já vi declaração do Renato Augusto, que é uma liderança técnica, liderança do vestiário, todo mundo dando um aval, né, dando um respaldo, que é muito importante para um cara que está com uma bucha na mão, porque Corinthians é Corinthians, tem uma pressão muito grande. Claro que ele já está há muito tempo no futebol, já tinha o contato com o campo, mas agora ele é o técnico do Corinthians. Agora, então, assim... Fernando, eu faço uma pergunta a você. Você já viu alguma vez algum jogador, principalmente em Brasil, não elogiar ao treinador atual e não jogar alguma crítica sutil à anterior? Ah, mas o Roger Guedes... Isso é tão comum ainda mais aqui. contra o Vitor Pereira, né? Isso é tão comum aqui. O Roger Guedes batia de frente com o Vitor Pereira, treinador do Corinthians. Ele dava indireta na coletiva com ele lá, é verdade. Esse cara me conhece mais a minha característica e que é o que o Djalminha falou, porque com o Vitor Pereira ele teve problema. Não, por conta dessa não situação. só problema de posicionamento, mas como problema de relacionamento. Aliás, todo o elenco do Corinthians fala isso. Que o relacionamento deles com o Vitor Pereira não era um relacionamento legal. Então, a gente tem que entender essa nova adaptação do Corinthians ao modelo que é atribuído a eles. E eu acho que o Roger Guedes, ele solto fazendo o